Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. Muito obrigado por nos receber na sua casa, levando sempre essa palavra de Deus. E hoje a gente pretende falar justamente sobre os dons que Deus deu a cada um de nós. Isso trazendo, claro, para o universo da nossa oração pessoal. Nós falamos muito dessa questão de dons. Sabemos que o Espírito Santo, de fato, tem esse poder de dar a cada um de nós, logicamente, quando o nosso coração está aberto a isso, vários dons e podemos exercê-los ao longo da nossa vida. Mas existe uma coisa importante que parece que passa um pouco despercebida em relação a tudo isso e que não deveria, que é a nossa responsabilidade em relação aos dons que Deus nos deu. E por que isso é sério? Porque, por exemplo, como padre, eu serei cobrado por isso. Na minha função como padre, aí entra dentro do exercício do ministério, na função como padre, eu serei cobrado por aquilo que eu fiz dentro desse ministério, desse munus que Deus confiou a mim. Então, eu tenho que ter a responsabilidade sobre isso. Responsabilidade sobre os sacramentos, responsabilidade com a vida pastoral, responsabilidade com a vida administrativa e assim por diante. Responsabilidade de maneira muito especial com o atendimento e principalmente com visita aos doentes. Essa é a minha responsabilidade a partir do ministério que eu recebi de Deus. Você, no ministério que você recebeu, no dom que você tem, começamos, por exemplo, dentro de uma comunidade, é sobre isso que você também terá que prestar contas. Porque, não no sentido de que Deus vai punir você ou vai punir a mim por isso ou por aquilo, mas é uma responsabilidade nossa. E como tal, nós temos que dar satisfação a uma comunidade, ao próprio Deus, em relação a isso. Então, se eu sou padre e não tenho responsabilidade sobre isso e não faço acontecer da melhor maneira possível, é claro que eu tenho que prestar conta sobre isso. E é importante a gente ter isso como uma referência também, porque senão a gente vai deixando as coisas de qualquer maneira. Por exemplo, se você na sua comunidade é músico, eu não vou ensaiar não, porque chegar lá eu faço de qualquer maneira. Errado. É uma responsabilidade que você tem sobre isso. Se você é ministro da Eucaristia e faz de qualquer maneira, é muito simples, eu vou lá, distribuo a comunhão, ajudo no altar. Errado. É uma responsabilidade que você tem sobre isso e você será cobrado por isso. Não adianta a gente querer um status de uma coisa se a gente não dá conta daquilo que a gente é chamado a fazer. Então vamos pensar bastante nisso na nossa oração de hoje. Quanto mais nós tivermos a percepção de que nós somos responsáveis pelos dons que Deus nos deu, aí sim nós faremos de fato uma comunidade se realizar e acontecer da melhor maneira possível. Da mesma maneira, quando nós temos dons e nós escondemos esses dons e não colocamos isso a serviço de uma comunidade, a serviço das pessoas. Eu até diria que isso também a gente estende para a nossa vida comum, na nossa profissão, né? Como advogado, como secretário, como faxineiro, independente de como isso aconteça, você também é responsável por isso. A maneira de você exercer isso tem tudo a ver com a vida de espiritualidade que você tem, ou que você, pelo menos nós, melhor dizendo, deveríamos ter. Então vamos pensar bastante nisso hoje. Reze sobre esse dom que você tem e que você, dentro da sua comunidade, executa ou exerce, melhor dizendo. E peça a Deus que você seja sempre perseverante nisso. Quanto mais perseverantes, mais nós teremos uma comunidade sadia, melhor, uma comunidade saudável dentro do seu aspecto de oração. Receba a bênção de Deus sobre você e sobre toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.